câncer, prontuário, tá? Isso tudo são documentos médicos legais. Vou dar um exemplo. Oi? Caiu lá em cima? Nós vamos dar um exemplo. Vamos começar com os atestados. Atestado médico. Todo mundo tem alguém que fala assim, pô, arruma um atestado aí. Atestado gracioso. É uma falta ética. Não pode colocar em rascada. O que eu falo que eu posso te colocar em rascada? Vou dar dois exemplos. Um atestado de saúde. Pô, prepara para mim um atestado de saúde. Por exemplo, um atestado de saúde. Pô, fulano quer frequentar a academia. Pô, vê para mim. Você faz um atestado para mim aí, você vai lá e faz com o cara. Só que você não sabe do cara. Ele é conhecido seu. A família não é conhecida sua. Você faz um atestadinho para ele, vai lá para a academia e empacota. O seu amiguinho morreu. Você falou que ele estava apto para fazer a academia. A família não quer saber. Ela vai te rastrear, aquele seu traseiro vai virar uma cloaca. Tá? Porque ele vai tirar tudo que tu busca. Então, é seu amigo? Ah, tudo bem, mas pede um teste ergométrico, teste de esforço, elétrico, examine. Não custa nada, 5 minutinhos você faz isso. Se for para academia, qualquer outra coisa, tira o seu da regra. Hoje, a gente tem que tirar o nosso da regra. Antigamente não, antigamente, pô, nós não estamos mais vivendo antigamente, estamos vivendo hoje em dia. Hoje em dia, como eu falei com vocês, a nossa sociedade é extremamente litigiosa. O que as pessoas pregam sobre relação médico-paciente só tende a deteriorar. Infelizmente, o paciente hoje, ele te vê com uma aposentadoria. Aí a gente fala, não, a gente tem que ter aquela relação médico-paciente. Tem. Antigamente a gente poderia ter, hoje infelizmente a gente não tem, cara. Porque o cara está conversando com você, ele está te filmando, ele está te gravando. Qual é a relação médico-paciente? Desconfiança das duas partes. Tá? Não é dizer que também todos os médicos são bonzinhos, não. Quem sabe muito colega que é filha da puta, cobra de cobrança dupla do SUS, cobra do fulano e fala que isso que olha, por ele está fazendo, eu estou tranquilo, não vou cobrar nada não, mas do fulano, ele cobra a parte dele. Aí depois você vai saber que botar o seu nome na jogada. Entendeu? Então, tem colega também muito sacana. Mas infelizmente nós vamos trabalhar com aquilo que a gente mais lida, que é o dia a dia nosso, que é a relação médico-paciente. Infelizmente ela vai se deteriorar a cada dia. Tirando os colegas que trabalham em PSF, que não existe alguma relação de médico-paciente, você vai dentro da casa do cara, você tem família. Agora, a galera que trabalha em consultório, ponta a ponta, não vai ter essa relação médico-paciente. Tá? Segundo exemplo, esse então é o melhor deles. Fulano me arruma atestado, eu faltei o serviço. Ou me arruma atestado que eu vou precisar faltar o serviço. Que vou precisar faltar, beleza. Dependendo do caso, você não queimar seu filho. Depois que você perder a moral nas empresas, no negócio, e atestado de fulano não serve não. Ah, mas ele é obrigado. Não, ele pode te mostrar por A mais B que esse atestado seu foi para ajuda. Você dá um atestado pro cara, fala que o cara tá passando mal, e aí daqui a pouco o retardado vai, printa o negócio dele, posta no Instagram, não sei o que lá, numa festa, enchendo o rabo. Pô, quem que vai ficar mal? Ele? Não, você que deu o atestado. Agora o retroativo é pior ainda. Você sabe o que ele fez? Será que ele faltou? Será que ele faltou? Porque ele estava realmente passando mal? Em Itaguaí, teve um caso em que o fulano pediu um atestado retroativo, um outro conhecido lá, ele deu. Passou um período aí, 1 mês, 2 meses, o médico foi chamado para depor na delegacia que estava sendo acusado de cúmplice de homicídio. Meu Deus do céu! Porque quando ele forneceu esse atestado retroativo, falou que ele estava com o cara no dia, esse cara estava exatamente executando um homicídio em outro local. Então, poxa, mas isso foi 1 em 1000, tá? Mas eu não quero ser o 2 em 1000, não. Então, esse é o problema, acho que é o pior do atestado retroativo. Porque o atestado que vai fazer,
vai acontecer você perder moral, porque o cara vai estar lá, você dá uma atestado que ele está passando mal e vai para a festa. Agora o retroativo que você pode entrar nas caras desse. Entendeu o problema? Então, né, a gente fala uma atestado, a gente acha que é uma coisa simples. Não existe muita implicação com relação ao simples atestado. Tá? O atestado foi o primeiro. Segundo, todo e qualquer tipo de procedimento médico, ele tem que ser relatado. Prontuário médico. Como falei com vocês, não tenham preguiça, escrevam tudo. E quando houver necessidade de fazer algum procedimento invasivo destes pacientes, você vai ter que entrar na declaração, uma declaração de esclarecimento, consentimento esclarecido. Tem que ter uma declaração onde você tem que dizer qual é o procedimento que está sendo feito, quais são os problemas que podem acontecer durante esse procedimento. Na hora de você assinar esse termo de esclarecimento, o termo de consentimento esclarecido, né, você tem que estar com a sua testemunha, seja sua secretária, o que for, e ele tem que estar com uma outra testemunha, porque pode ser que aquela pessoa com quem você esteja falando tudo, só você e seu paciente e a sua secretária, aquele paciente não entenda bulhufas do que você está falando. Você fala e nada. Se aconteceu alguma coisa, a família vai dizer, ele não tem noção, ele não sabia, você está falando que ele assinou, você tem noção do que é. Tem que ser ter alguém com ele que tenha noção, não só de ler, interpretar o que você está falando, dúvidas, o que for, aí sim, aí você assina, sua testemunha assina, ele assina e a testemunha dele assina. E se só ele assinar e ele tiver esse limbo aí de não entender juridicamente, você passou a perna. Tá? Isso daí a gente acha que não, mas hoje está sendo muito importante. Hoje o termo de consentimento, o termo de esclarecimento consentido, o termo de consentimento esclarecido, hoje ele é com uma falta grave do colega que não faz isso, não faz esse termo de consentimento. Estava vendo há pouco tempo atrás, até com uma punção lombar diagnóstica solicitada, você tem que ter esse termo de consentimento. Por quê? As implicações que podem acontecer numa simples punção diagnóstica, uma infecção, uma porta de entrada evoluindo com meningite, meningoencefalite e óbito, sangramento, pele dural, falha, entrou na pele, pegou a pele, você vai fazer uma bagulha mais calibrosa, você pode fazer uma cefalia pojac, não ser tratada com medicação convencional, tem que fazer um blood patch é com sangue ao colo, pode ter uma infecção, fazer um baita, um abscesso ali e evoluir com isso tudo que eu falei com você. Então tem que ter esse consentimento informado, inclusive, dou um exemplo para a punção lombar, tá? Diagnóstica. Então, dúvidas até aqui? Não. Nós vamos partir para outra, que vocês têm cagaço. Declaração de ordem. Essa DO. Vocês olharam no Telegram, tem um modelo de DO aí. Como eu falei com vocês, eu não trouxe o meu pendrive porque eu esqueci. Na hora de sair batido, eu acabei de esquecer. Mas, como que é esse preenchimento da DO? A obrigatoriedade de preenchimento da DO é de quem? Só uma parte ou toda ela? Toda ela. Não, tudo. Inclusive o nome, né? Tudo. O que acontece na maioria das vezes? A enfermagem, a assistência social, ela preenche aquela parte burocrática, o médico preenche aquele e-mail, fala. Professor, dos anos para cá, os cartões são super criteriosos. Não aceitam mais duas letras diferentes. Bem, em Campos tem acontecido muito isso. Está voltando muito para o hospital. Em Campos, a gente vai lá, o colega só preenche a DO, só preenche o negócio lá, quem preenche é a auxiliar. Não, mas volta, às vezes, volta e pega alguém exigindo que o cara cola. Quantas vezes já pegamos lá? Não, a pessoa tem que carimbar. Eu falei, aonde põe a lei que obriga o carimbo na declaração de óbito? E tem isso também. Não existe. O que existe é a identificação do médico no CRM ali. Olha, CRM, você vai escrever a mãozinha, você pode escrever, não só pode, como eu comecei a fazer, todas elas. Esquece esse negócio de carimbo. Não existe obrigatoriedade do médico que preencheu a DO carimbar.
aquilo dali. Ele tem que colocar o número do CRM dele. Não existe lei. Se não há lei, não há previsão em lei, não é ilegal. E nem se pode cobrar uma coisa que não está prevista em lei. Então, toda vez que o cartório liga para cá exigindo isso, acaba aceitando. Porque não tem como argumentar. Não existe contra fatos, não há argumentos. Tá? Então, com relação à letra A, B, C ou D, o que eles costumam fazer é o seguinte: quando há uma rasura, o que não pode ser rasurado na DO, nome do defunto e o nome da mãe. Se rasurar, se errou, esquece, anula aquela DO e pega outra e faz. Se rasurou qualquer item ali, é casada, solteiro, a retificação deve ser feita manual, tá? Pelo médico que preencheu a DO, não por quem preencheu, pelo médico, e aí sim ele vai assinar e carimbar nessa retificação que ele vai colocar, desde que não seja nem o nome do falecido e nem o nome da mãe. O resto, se rasurar, pode ser retificado. Com relação ao carimbo, não tem essa obrigatoriedade, a não ser no caso das retificações, tá? Como que é preenchimento de DO? Antes da gente entrar no preenchimento da DO, chega um cadáver para você no pronto-socorro. Não vou preencher você porque ele morreu. Todo mundo tem esse medo. Olha só, ninguém é obrigado a prever do que o cara morreu. O IML, ele é exclusivamente para crimes. É uma área criminal, tá? Nós trabalhamos para o Ministério Público Criminal, polícia. Então, ou seja, para encaminhar no corpo ao IML, tem que haver uma morte violenta ou uma morte suspeita. Suspeita de quê? De um crime. Seja por envenenamento, seja o que for, mas tem que haver isso. Então eu vou colocar envenenamento, e aí vai colher material, vai ver tudo. Não é? Você vai ser chamado na delegacia. Por que você botou que a intoxicação exógena se você não se embasou? Com relação, da onde você tirou que ele foi envenenado? Quem foi? Não, familiar. Chama o familiar. Então dá uma confusão dos diabos. Tá? Eu sou obrigado a fornecer a DO, estamos de pronto-socorro, e chegar um cadáver? Senão você vai estar prevaricando. Por quê? Mas eu sou funcionário público? Não. Quando você está no pronto-socorro, você acaba atuando como? Então você responde como se fosse um. Tanto é que você tem fé pública. Tá? Alguém falou aí? Me chamou? Não. Então o que acontece? O cadáver chegou no pronto-socorro. Então você chegou lá já de morte matada, entre aspas. Não. Chegou, ao chegar já era cadáver. Tá. O médico nunca vai dar DO sem ver o defunto. Vai lá e olha o cara. Tem algum indício? Olha mesmo, tem que perder medo. Olha, vira, pede para virar, vira de bruços, dá uma... Olhou alguma coisa que indique alguma agressão, alguma suspeita? Não. E se ele morrer intoxicado? Isso é suposição, não trabalha com suposição. Existe alguma evidência no cadáver que ele foi envenenado? Visualmente? Não. Então não tem por que você se furtar de fornecer a DO. O que você vai fazer? Na DO que eu botei aí no exemplo, no item, eu não lembro agora, acho que é 52, no item 52 está a descrição sumária do evento. O que é essa descrição sumária do evento? Primeiro, você vai colocar no seu prontuário, ao chegar já era cadáver. Colocar que você fez na perimicroscopia, não há sinais de violência externa. Embaixo você vai colocar, até lá você vai saber identificar isso, quanto tempo de óbito tem. Porque chega o cara lá, todo em flacidez cadavérica, e o cara fala que acabou de morrer, beleza, agora chega lá em rigidez cadavérica, e a pessoa fala que ele acabou de falecer, tá mentindo. Mas vocês vão entender isso mais para frente no curso. A priori, vocês vão ver lá, não tem nenhuma coisa, uma agressão, nada disso, nada que justifique. Você vai colocar no seu prontuário, escrever isso aí, anotar o número da DO que foi fornecido, e na declaração de óbito, nessa descrição sumária do evento, você vai colocar na perimicroscopia não há sinais de violência externa. Por quê? Caso daqui a 3 meses alguém faz, não, eu matei aquele cara. Show. Vai exumar, vai descobrir alguma coisa? Provavelmente não. Mas vai tirar o seu da reta, porque
Na época do dia, não tinha nada, nenhum embasamento para você encaminhar esse corpo para o PML. Por isso que você deu a DO. Então o médico não vai estar isento de qualquer problema que tenha. E do que ele morreu? Não sei. Por isso nós temos causa indeterminada. Ah, mas não pode preencher causa indeterminada. Quem disse que não pode preencher causa indeterminada? Prefeitura, por causa de estatística. Você é médico ou você trabalha com estatística? Então que se for da estatística. Não estou nem aí para estatística. Eu tenho que resolver o problema do familiar que está ali, eu não vou ficar envolvendo um cadáver e nem vou. Ah, foi infarto agudo do miocárdio. Como você pode falar que foi infarto agudo do miocárdio porque a cabeça estava roxa? Não existe. Infarto agudo do miocárdio, você vê que o cara faleceu de um IAM, você tem que estar com eletro, você tem que estar com dosagem de enzima e ele faleceu sob o seu tratamento. Agora, se o cara já chegou o cadáver, como é que você vai botar numa ADO que foi IAM? Legalmente falando, não. Alguns colegas colocam, porque é pedido da família, pedido não sei o quê. Eu não coloco. Se eu não sei do que morreu, causa indeterminada. Morte sem assistência médica. Morte sem assistência médica em menos de 24 horas. Isso tudo é na declaração de óbito. Tá? Então você não tem obrigação de fazer porque o que eles usam a declaração de óbito para promover essas ações de hipertensão arterial, foi meningite, vamos fazer uma. Pô, mas quando você não sabe do que foi, irmão, chegou de fundo, não tem histórico, vai lá. Aí, se for um cara de PSF, a prioridade de preencher a DO é do médico da região onde está o PSF. Doutor, cadáver de uma vozinha, 78 anos, você está no pronto-socorro, 78 anos, faleceu em casa, a senhora lá testar o óbito. Não vá. Nenhum médico deve abandonar o pronto-socorro ou o seu plantão para testar óbito, nem que fosse do Papa. Tá? Não é obrigação do médico abandonar o seu posto para testar óbito em casa. Se não está, tem alguma suspeita, não tem nada, você pode ir com a família, bota no carro e traz para cá que eu vejo. Se tem alguma coisa suspeita, aí pronto, você nem precisa ir lá, porque vai acionar a perícia, vai fazer o local e tudo lá. Agora, o que está acontecendo, às vezes, manda o técnico de enfermagem verificar o óbito. Não façam isso. E nem traga o defunto dentro da ambulância. Uma vozinha de 80 anos, a família, fulano tá tudo bem, então bota ela no carro, leva lá traz para cá que eu vou avaliar. Entendeu? Mas se for um crime, tudo bem, você vai relatar que orientou por conta de você estar sozinho no plantão, mas nunca saia do seu serviço, porque no momento que você está vendo um óbito, chega uma emergência mesmo, aí você vai perder, se lascar. Tá? Como que é feito esse preenchimento da declaração de óbito? Declaração de óbito a gente cansa de ver. Parada cardiorrespiratória. Parada cardiorrespiratória é causa-morte? Não. É uma condição clínica. Pode ser revertida? Pode. Pode evoluir com óbito, mas não é a causa-morte. A sequência que a gente preenche a DO, isso é um slide complicado de vocês, quem tiver acesso ali, você vai pegar ali, são 4 linhas que tem. Geralmente é de baixo para cima. O que levou ao ponto inicial e culminou o ponto. Vamos falar sobre um centro de terapia intensiva. Um acidente de moto, o cara teve uma fratura de colo de fêmur, evoluiu mal, saiu com uma insuficiência respiratória. Isso já tem 6 meses que ele está no CTI, naquela baleada. Isso foi um acidente. Ele veio a óbito por sepse pulmonar. Você fechou o diagnóstico, fechou? Você pode emitir a DO? 6 meses o cara não teve na CTI. Não. A entrada dele foi um acidente. Se ele ficar 1 ano, por mais que a gente saiba qual foi a causa-morte, você tem que preencher aquele prontuáriozinho para encaminhar para o ML, tudo que foi feito nele, encaminhar para o ML, porque o que desencadeou toda essa cascata foi o acidente. Não foi uma causa violenta. Tá? É um TCE, 1 ano lá, vê, foi TCE e ML. A gente cansa de ver, às vezes, o pessoal
dando DO, porque já sabe, eu já sei o que ele morreu. Tá, mas não pode, é proibido. A lei determina que seja encaminhado para o IML. Tem que se abrir uma investigação. Se esse paciente ele chegou em algum momento ter alta e voltou novamente, aí já o cara descaracteriza a causa violenta. Se for no caso ali, já descaracteriza. Se ele deu alta, vamos supor, mas deu alta e voltou no mesmo dia. Não, sim. Aí se ele deu Só alta. um dia, mas não, aí não. Aí se você achar que existe com causa, ou seja, ele voltou. Vamos supor que ele teve um TCE, mas ele voltou para o hospital por causa do IAM. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode fornecer DO. A causa morte não teve ligação direta com o acidente. Mas se tiver ligação. Aí se tiver com ligação, vai ter que comunicar, avisar, entendeu? Porque aí você tem que preencher um preenchimento que a gente faz antes de encaminhar o ML, que é o pré-laudo. Vai falar por que você está encaminhando para lá. Tá? Tipo assim, se a pessoa, vamos supor, caiu na casa dela lá, da escada, por exemplo, aí caiu, bateu a cabeça para lá, foi pro CTI, melhorou. Passou, por exemplo, uma semana, foi para casa. Só que por causa ainda estava daquela mesma lesão que tinha melhorado aparentemente e tal, voltou a ter alguma coisa ali. A pessoa voltou, eu tenho que meio que... Tem que fazer e encaminhar, Sim. porque a ligação da causa-morte dela está intrinsecamente ligada ao primeiro estado dela. Tá? Agora, lógico, ela foi para casa, teve um TCE, você vai, pô, chegou, sofreu uma parada cardíaca, sofreu um IAM bravo, tem nada a ver com o TCE que ela teve. Tá? Mas qualquer morte suspeita ou violenta é defeso ao médico fornecer DO. Por que defeso? Proibido. Não pode, por mais que a gente saiba do que o cara morreu. Então, nesse caso, um paciente que teve um acidente, trauma torácico, foi para o CTI, ficou em prótese ventilatória, evoluiu com a pneumonia, da pneumonia evoluiu com uma sepse e evoluiu com choque séptico. Ou seja, nós temos que mandar para o ML. E aí, na hora de preencher a declaração, a gente vai começar. Qual foi o motivo? Uma ação contundente. Porrada. Traumatismo tóraco-abdominal. Pneumonia bilateral. Ou bronco, no caso da necrose, seria bronco, pneumonia bilateral. Sepse pulmonar. O último lá. Então eu tenho que pegar o prontuário do hospital. Eu tenho que pegar um depois. Mas vai para ML. Vai tudo Tudo no ML. Na verdade, não vai o prontuário, vai pré-laudo. Esse pré-laudo é um resumo de tudo que foi feito. Tudo que foi feito. Esse pré-laudo, todos os hospitais têm acesso. No próprio CRM, se você entrar sobre envios de cadáveres para o ML, você vai ver lá o pré-laudo, tem a legislação. Inclusive, eu coloquei para vocês, mostrei qual é CREMES, você está lá como enviar, e o pré-laudo, o que é, como é feito esse pré-laudo. Esse pré-laudo é só imprimir e preencher. Entendeu? Então, o preenchimento da DO é desse jeito, é de baixo para cima. Então, um paciente hipertenso, crise hipertensiva, evoluiu com uma necrose extensa de parede ventricular e evoluiu com óbito por choque cardiogênico. De baixo para cima. Sempre. O que começa e no que culmina. Eu sou obrigado a botar aquilo tudo? Não. Porque se você colocar, você vai dar mais subsídios à estatística funcionar. Mas se você quiser botar choque séptico, tchau. Anemia aguda, tchau. O que é anemia aguda? Vamos supor, o cara tem um trauma, fez uma lesão de aorta abdominal, hemorragia interna, sangue todo ali para dentro, foi choque hipovolêmico, mas a causa morte, choque hipovolêmico com anemia aguda, choque cardíaco, não interessa, você pode colocar as três seguidas. Mas, se você fechar só o quadro clínico, a causa morte foi isso, choque séptico, choque cardiogênico, você não precisa colocar o resto tudo. Mas se for colocar, lembrando da onde começou e o que terminou. Sempre assim. E no caso de paciente, o cadáver que chega em pronto-socorro para você avaliar, lembre-se de preencher o item 52 da perimicroscopia. Sinais de violência externa. O que é o 52 é o quê? É descrição sumária do evento.
Aí coloca, se não há sinais na perimicroscopia, ou seja, na visualização externa, não há sinais de violência externa. Para livrar o rabo da gente, de caso ele venha ter sido envenenado e a gente não viu clinicamente, olhando assim, não deu para a gente ver nada, daqui a 2, 3 meses, vão abrir uma investigação, suspeito. O médico do ADO deu, né? Ele falou que não tinha nada. E aparente não tem nada, então você não foi julgado. Entendeu? Professor, esses que vão do ML, quem dá DO? É o legista. A DO foi para o ML e a DO, na verdade, no momento que foi para o ML, o corpo passa a pertencer ao Estado. No caso do preenchimento dessas 4, você estava falando dessas 4 linhas, seria De baixo para de cima. baixo para cima, mas no caso quem tem que fazer é o legista. No caso da DO, lá no ML, não, no hospital é o médico. Não. Se você vai encaminhando para o ML, você não faz DO. É um pré-laudo. Você vai só dizer o que foi feito antes para poder encaminhar para o Mas no ML. hospital, você vai, se for normal, vaga natural, você vai precisar. Você vai mexer a DO e tchau. Entendeu? Agora, se você também não sabe, cara, como eu falei com você, chegou um cadáver no pronto-socorro, esse cadáver, você não sabe do que ele morreu, você não tem obrigação nenhuma de saber do que ele morreu. Por isso que existe causa indeterminada. Desde que ele não apresente nenhuma outra coisa que faça você suspeitar de um crime, alguma coisa assim, para poder encaminhar para a ML. Porque o que as pessoas confundem é serviço de verificação de óbito e INL. Nós não somos serviço de verificação de óbito. Serviço de verificação de óbito é uma necrópsia científica. Ela precisa ter autorização dos familiares para ser executada. Se o médico que quer fazer uma SVO daquele paciente, daquele cadáver, a família tem que autorizar. E aí, todo o custo corre pela instituição. Agora, se a família quiser saber do que ele morreu, o médico, mas não tem necessidade. Não, mas eu faço questão, tudo é por conta da família. Ela que vai ter que arcar com o translado, ela vai ter que arcar com o valor do anatomopatologista, tudo vai ser por conta dela. Todos os municípios, por lei, eles recebem uma verba federal para ter o serviço de verificação de óbito. O que eles fazem com o dinheiro? Eu não sei. Professor, mas vamos imaginar que a gente está trabalhando lá no meio da Amazônia, que não tem serviço de verificação de óbito e não tem ML. Só tem. No meio da Amazônia, minha filha, você pode jogar no meio do rio e cobra vai comer, já desapareceu. Aí nesse caso tem uma morte violenta, que deveria encaminhar a ML. Aí nesse Então, caso. se você está no meio da Amazônia, se Não, você eu mas se você está numa cidade, essa cidade ali é uma morte violenta, beleza? Você não tem ML ali, mas você tem um local onde os corpos são encaminhados para que sejam feitos no ML. Você tem que comunicar, e aí a delegacia, o que seja, é ela que vai fazer a remoção. A remoção, a gente não tem nada a ver com remoção, não. A única coisa que morreu no CTI, o que a gente vai comunicar é entregar o pré-laudo para a família, pedir para o serviço social ligar para a delegacia, olha, a família está se dirigindo aí, esse paciente, esse cadáver foi por conta de um acidente que aconteceu há 4 meses atrás e tal, o pré-laudo está junto com a família. Boa, a família que vai lá, ela que vai fazer toda a declaração, aí a delegacia vai acionar o rabecão dos bombeiros, o rabecão faz a remoção para o ML. Tá? Professor, eu vejo o diário de necropsia, é uma enfermeira, uma técnica de enfermeira que faz. Aí ela estava falando que veio um encaminhamento de uma mulher que tinha morrido no hospital e foram fazer, para ver qual foi a causa da morte, né? Aí quando foram ver uma menina que ela tinha 29 anos, já tinha 4 anos que ela estava internada, teve convulsão e ficou internada, e veio a óbito. Quando foi ver, ela tinha hemorragia, quando foram ver, tinha visto que ela estava grávida, e ela tinha abortado, era um aborto, ela tinha feito um aborto. Aí todo mundo ficou sem saber porque ela estava internada, já tinha 4 anos, como que ela engravidou? Aí foram abrir um inquérito, fizeram tudo, descobriram que era um familiar que abusava dela toda vez que ia lá. Então aí abriu uma ação criminal. Então, em Campos teve um problema agora recente, de uma senhora que teve um acidente de bicicleta, foi para o Ferreira Machado, fizeram os exames, liberaram a mulher, ela continuou passando mal, voltou no dia foi no Bedo, foi passando mal e veio a óbito. Aí, ele vai para a ML, não vai para a ML, tem história de queda, falei, tá, não, tá machucado, então manda pra gente, não tem problema não. Mas ela, aí o outro falou, mas não é para ela, vai atrás, deixa vir.
deixa vir, porque pô, tem história de queda, pô, foi para um lado, saiu, continuou passando mal, não, ela infartou, manda para lá, cachorro. E eles querendo contar, porque tem que mandar Premiere. Aí eu falei, não, manda, pode mandar. Beleza. Resultado. Esse cadáver, essa mulher, eles fizeram lá no Ferreira tomografia de crânio, Beda fizeram tomografia de crânio, de tórax, mas ninguém investigou a Abdômen? A mulher, ela faleceu por hemorragia interna e aguda. Ela tinha uma laceração hepática esplênica. Depois eles ficaram conhetando isso 2, 3 dias, ninguém fez um abdômen da mulher. Então, vai ser trolha para quem? Para os médicos que atendem essa paciente dela. Vai embora para casa. Se preocupar, a queda, fala só barriga. Gente, bicicleta é batata, trauma esplênico e trauma hepático. Primeiro hepático, depois esplênico. Tá? Então, olha, não percam, não tenham medo, examinem o paciente, apalpem. Tá? Infelizmente, hoje a gente está naquele volume, não está dando tempo, mas não trabalha com volume, trabalha com você. Faça no seu tempo, como deve ser feito. Tá? Então, esse é um caso que aconteceu, uma queda que eles queriam que mandasse, ela deve ter infartado, né? Mas aí o pessoal vai ou não vai, porque esse negócio traz. O que trouxemos, pimba. Ainda pode dar um dinheiro. Alguns irão responder. Alguns irão responder, entendeu? Então, nessa declaração de óbito, a gente não precisa ficar com medo, porque a gente não sabe o que morreu. Causa indeterminada. Causa indeterminada. Fulano disse que não pode preencher. Eu falei, me apresenta a lei onde está escrito que não pode ser preenchido causa indeterminada. Já aprendi. Bom, gente, o material que eu disponibilizei para vocês tem manual de declaração de preenchimento, declaração de óbito, com vários exemplos de como se preencher daquela 2 linhas, em 3 linhas, de baixo para cima. Leiam aquele material. Leiam e pode descer na próxima aula as dúvidas que vocês tiverem, ou me perguntam pelo Telegram, a gente na aula a gente tira antes de começar o outro. Eu vou ver se eu apresento para vocês o plano de negócio. Esse plano vai ficar em off só entre a gente, porque eu vou botar no grupo, porque eu não sei como é que eu vou apresentar isso para de coordenação ainda, mas de qualquer maneira, conteúdo é aquilo ali. Quando que vai ser apresentado aquilo ali, mais ou menos eu não sei, tá? Mas o conteúdo vai estar ali, todo ele. Então não vai sair nada do que está fora daquilo dali. Os livros, a bibliografia, já passei para vocês. Vou precisar estudar pelo livro, a não ser que vocês queiram se aprofundar aqui de curiosidade, mas não tem necessidade nenhuma em relação a isso. Tá? Bom, falamos sobre atestado, sobre termo circunstanciado, que é o esclarecimento, falamos sobre IDO, falamos sobre parecer, relatório médico. Relatório médico, qual a importância do relatório médico? É a continuidade do tratamento daquele paciente que está sendo transferido. Então, o relatório médico ser bem elaborado, ele vai dar subsídios para o colega que vai receber continuar ou não o tratamento, saber se aquele tratamento está sendo conduzido de forma correta ou não. Ele pode continuar ou mudar o tratamento que ele está dando medicamento. E o relatório médico, o que acontece? Na maioria das vezes, os colegas que vêm buscar o paciente em terapia intensiva, cada prontuário, eles não querem nem saber como é que está o paciente, o que o paciente tem para poder passar. Chega lá, despeja o paciente igual de fundo, está aqui, ó, prontuário. Às vezes nem conversa com o outro colega que está recebendo, que está com o paciente. Então, a importância do relatório bem elaborado é, numa falta dessa comunicação, o seu relatório vai suprir essa falta do colega que vai receber. Tá? E ao mesmo tempo, é um documento que pode ser usado a favor ou contra a instituição. Está sendo transferido porque a gente não tem condição, aqui está faltando isso, faltando aquilo, mas não é problema seu, você relatou tudo. Tá? Isso é problema da direção técnica do nosocárdio.
Tá? Então, o relatório técnico tem essa principal função, o relatório médico, é descrever e dar continuidade ao tratamento desses pacientes que são de transferências internosocomiais. Tá? Então, acho que falamos de quase a maioria dos documentos, porque depois nós vamos falar sobre os laudos médicos legais, que aí seriam os laudos de lesão, mais para frente a gente vai dar sobre esses laudos, sobre os exemplos de laudos, tudinho. Entendeu? E até mesmo se vocês forem antes dessa aula no IML, no terreno da DU, vocês vão ver já na hora como é feito isso, o que é. Os quesitos, que são os quesitos oficiais, pode ser respondido de quesito extra-oficial, entendeu? Que fica a critério da autoridade que vai solicitar aquela investigação. Além dos quesitos oficiais, você pode responder, basta um parecer médico legal, que for com relação a mas aí a gente vai entrar nessa outra seara quando a gente for começar a dar sobre documentos médicos legais, incluindo principalmente esses laudos médicos legais. Tá joia? Dúvidas? Não. Professor, Uma vez em todas. tem dúvida se porque estão quebrando o pau aí no grupo, porque o povo não tem paciência. Vai dividir as visitas no IML